Recentemente, a gente tem visto com certo temor algumas movimentações que assustam. O presidente dos Estados Unidos, historicamente, é um país belicoso, é um país ligado à guerra, teve uma participação muito forte na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, se beneficiou muito dessas participações, né? O próprio enriquecimento do país se deve aos benefícios que teve, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial. Mas, recentemente, a gente tem visto guerra do Iraque, invasão do Afeganistão, guerra na Síria, o financiamento de Israel contra a Palestina. E agora, mais recentemente, nós temos um chefe de Estado sequestrado pelo presidente americano. Claro, não posso deixar de mencionar, esse chefe de Estado é um ditador. É um ditador porque as eleições não foram comprovadamente democráticas e limpas. Mas não estamos aqui querendo proteger o Maduro de forma alguma, não é esse o objetivo, mas só analisando a ação desse país, dos Estados Unidos, invadindo um país que é soberano, que é autônomo, sequestrando o seu líder de Estado, e vemos movimentos de outros países se envolvendo, nesse caso, por interesses, é claro, de recursos, China, Rússia, alguns países da Europa. Vemos ainda os Estados Unidos declarando o desejo de anexar o Canadá como 51º estado, e agora falando sobre a possibilidade de invasão da Groenlândia para controlar aquela área também no Ártico. Tudo isso, é claro, Alain, nos leva a pensar, estamos diante, às portas da Terceira Guerra Mundial. Muitos especialistas têm afirmado que a Terceira Guerra Mundial já começou. Só que é uma guerra diferente das guerras anteriores, uma guerra travada em outro tabuleiro, mas que ela já teria começado. A partir desse cenário que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos, a gente vai tentar entender um pouco sobre esse assunto, sobre guerras. Alain. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade por que as guerras existem, e ele diz que é por conta do egoísmo e do orgulho exacerbado do ser humano. E logo mais ele faz uma outra pergunta. Por que a providência divina, no caso, Deus, torna a guerra necessária? E a resposta do Espírito de Verdade é que a guerra é necessária para forçar o progresso das coletividades. Essa visão de que a guerra é algo necessário é uma visão que precisa ser vista com muito cuidado, não é, Alain? Wilson, essa palavra é colocada por Kardec. Vamos deixar claro isso. Ele que coloca essa necessidade. Ele faz uma pergunta capciosa ao espírito que entra no jogo e responde de uma forma fatalista também, como se Deus estivesse por trás, né, da geração das guerras. E na primeira resposta, nós percebemos que a guerra acontece por orgulho e egoísmo. Então, não é Deus gerando as guerras. Então, realmente é uma pergunta delicada, complicada até para a gente comentar. Mas é bom a gente falar também uma outra coisa. Nós somos espíritas, eu e você. Mas nós não temos em Kardec um livro sagrado. Nós temos Kardec como um livro básico, orientador do espiritismo, sendo o precursor que a gente sempre está se referindo e nos remetendo para estruturar os nossos comentários, concordantes ou discordantes. Da mesma forma que um bom assunto, um bom pensador, é necessário que a gente critique. Você pega os grandes pensadores da humanidade, todos eles foram criticados. Ser criticado não quer dizer desmerecê-lo. Ao contrário,
Quer dizer que aquele é um ponto importante para a gente avançar. A crítica é necessária para que a gente avance. O pensamento não pode ficar estacionado, ele tem que estar dinamicamente em constante evolução. Dentro desse processo, quando Kardec faz essa pergunta, 1860, alguma coisa, ele estava ali depois de grandes conflitos da humanidade, né? Então a guerra e as notícias da guerra também chegavam de forma bem superficiais, né? Bem lentas, até porque não existia televisão, não existia, a fotografia era iniciante, era pouca informação que chegava até ele. Acredito que se ele tivesse presenciado a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a pergunta seria diferente, a escrita seria diferente. Mas, voltando à pergunta, se eu não estou enganado, a pergunta 744 do Livro dos Espíritos, só para quem quiser buscar lá no texto, né? Por que, ele fala, por que a providência faz necessária a guerra, né? A outra pergunta, a previdência faz realmente necessária a guerra? Essa seria a pergunta, eu entendo. E não por que a providência faz necessária a guerra. É porque naquele momento ele afirmou. Ele afirmou. Ele colocou, falou, a guerra é feita pela providência necessária. Ou seja, não há, se é necessária, não há outra meio. Forma de progredir pela resposta do espírito, que é para fazer progredir as coletividades, as sociedades humanas. Mais rápido, né? É, mais rápido. Eu até acredito de uma outra maneira. Se a guerra é fruto do orgulho e do egoísmo dos homens, elas vão acontecer. Porque orgulho e egoísmo continua. Você acabou de descrever esse cenário que o mundo continua em guerra. E de forma assim muito assustadora, inclusive, né? Por muito menos do que isso eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Então nós realmente podemos falar que num outro cenário a Terceira Guerra Mundial já foi deflagrada já de um tempo para cá. Dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo, que você bem contextualizou, nós temos que lembrar que o Espiritismo, ele é o consolador prometido. De que maneira? Nos dando luz às coisas. Então, acredito eu que, baseado na pergunta que você reformulou, que acho que seria mais coerente, Deus não gera, não cria, não está por trás da gestação de nenhum tipo de guerra. Nem faz necessária. Nem faz necessária. Acho que isso é mais importante, até porque a palavra que está lá é essa. Então, não é necessária para a evolução a guerra. Mas é interessante dizer que quando a gente fala isso, Allan, a gente está desdizendo Allan Kardec. A gente está não concordando com uma afirmação feita por Kardec. E vou reiterar o que você disse. Será que Kardec se permitiria ser criticado? Contradito, né? Será que ele se permitiria? Eu acho que sim, porque Kardec ele ia atrás dos autores que eram contraditórios ao que ele vinha escrevendo. Ele lia e publicava na Revista Espírita, inclusive fazia uma sinopse, citava, né? E ele era uma pessoa de bom senso. Então, mas ele era fruto de um meio. Nós temos que lembrar sempre isso, que ele é fruto daquela época, daquele momento histórico. Nós estamos em outro, muitos anos depois, né? Nós estamos aí mais de 150 anos depois. É uma outra história do mundo, é uma outra condição do mundo. Eu acredito que ele poderia sim reformular essa pergunta ou acrescentar outras maneiras de perguntar. Eu não quero falar aqui que Deus, depois que a guerra acontece, eu tenho certeza que a providência aproveita daquele cenário para impulsionar o crescimento. Mas não é ao contrário, ele não gera guerra para ter o crescimento, ele aproveita da guerra que nós, orgulhosos e egoístas, criamos. E isso, para mim, também é discutível. Não que ele não objetive isso, já que existe a guerra, vamos tentar tirar algo de positivo do que já existe. Exato.
Porque nem todas as guerras têm um final positivo. Né? Não, como um todo, como não. um todo, não. Você veja, eu estou falando aqui de um grande império, que é os Estados Unidos. Cada movimentação dos Estados Unidos tem um objetivo único, extremamente egoísta. É um Poder. objetivo de poder. Né? A doutrina Monroe, né, que é seguida e ampliada pelo presidente atual, pelo Trump, ela prega a América para os americanos. E quando ele fala a América, é toda a América. Nesse sentido, a América Central, México, América Latina, Bolívia, Venezuela, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, nós todos somos o quintal dos Estados Unidos. É essa a visão. Então, se inicia uma guerra, o que de bom pode eclodir dessa visão em que a soberania desses países, a cultura desses países, não é respeitada? A gente tem que analisar que o que eu estou falando de bom não é o bom da guerra, é o que vem do processo da guerra. Então são seres que vão evoluir porque vão ver uma dor no outro e vão ser empáticos àquela dor e vão mudar. Às vezes são evoluções tecnológicas que podem surgir por esses usos. A guerra promove Promove evolução tecnológica. Né? Alguns avanços nós vamos encontrar, mas com certeza com preço alto para a humanidade. Alain, você tem na Segunda Guerra Mundial o absurdo da solução final contra os judeus, onde a Alemanha extermina milhões de pessoas, se eu não me engano 4 milhões ou um número acima disso, de judeus, de ciganos, de negros, de homossexuais, que foram exterminados por serem inferiores. E a humanidade ficou estarrecida diante das cenas serem inferiores na visão deles. Na visão dele, é claro, por serem vamos supostamente inferiores. A humanidade ficou estarrecida, sobretudo no julgamento de Nuremberg, onde Eichmann, entre outros líderes, foram... Não, Eichmann foi depois. Foi depois né? do Nuremberg. Foi depois. O Eichmann fugiu, veio para a Argentina, foi capturado posteriormente e depois foi julgado. Né? Mas os principais comandantes nazistas foram julgados em Nuremberg e, na ocasião, foram apresentadas imagens, filmes que retratavam o dia a dia nos campos de concentração. Aquilo estarreceu o mundo todo. São imagens realmente fortíssimas até hoje para a gente ver. Então foi a partir daquilo ali que surgiu a ONU. Então, e pode-se dizer que foi positivo o surgimento da ONU? Sim. Né? O mundo todo não podia permitir, os países se uniram falando isso jamais poderá acontecer novamente. Uma coisa dessa, jamais um país poderá se levantar e causar tanto mal sem que os outros países se movimentem contra isso. Então veja que foi um esforço gerado. No entanto, a crítica que eu vou fazer é, após alguns anos, a gente tem Israel, que foi vítima naquele momento, se torna o algoz e fazendo a mesma coisa com os palestinos, né, na guerra que ainda está sendo travada. E a gente não pode esquecer que a gente sempre fala bastante da ação nazista, que realmente é terrível no mundo, mas o final da guerra também tem as bombas atômicas que os americanos soltaram no Japão. Segundo todos os especialistas, aqui eu estou dizendo uma coisa que é um pensamento geral. Não havia nenhuma necessidade. Nenhuma. Aquilo foi só uma demonstração de poder. Foi o início da Guerra Fria. Falou, olha como eu sou poderoso, olha o que eu posso fazer. Vocês se calem porque eu domino o mundo. Eu sou o xerife do mundo. Essa palavra que você usou agora é perfeitamente colocada, porque principalmente a Europa, que foi muito destruída durante a Segunda Guerra Mundial, o americano chegou para eles e falou assim, viu, não se preocupe em ter exército, marinha, aeronáutica, eu cuido de vocês na proteção. Reconstruam o país de vocês. E a Europa hoje não tem poder bélico nenhum. Ela ficou à mercê dos americanos. Os americanos ficaram os protetores da Europa.
como um escudo protetor contra a Ásia, né? Ficou ali no meio do caminho da Ásia. E por que ele vem atrás da Venezuela? Por fontes de petróleo e riquezas do solo. Por que ele quer a Groenlândia? Porque é uma rota de entrada da Ásia para os Estados Unidos. Então, veja que isso é um jogo, o War, lembra o War, aquele jogo de estratégia de guerra? Eu era menino e eu tinha um jogo desse aí, a gente ficava pensando assim, vou controlar a Groenlândia, dominar aqui, tal, tal. É o que ele está jogando. Ele está jogando War para aumentar o seu poder. Por quê? A dívida externa americana está na casa dos 5 trilhões de dólares. Quer dizer, é um país que está quebrado financeiramente. Moradores de rua, o desemprego, a renda, é um país que realmente vive um momento de crise. Crise. O prefeito de Chicago, essa semana, eu vi ele levantando uma bandeira contra o presidente, eu acho que é de Chicago, não tenho certeza agora. Veja que a revolução civil nos Estados Unidos está iminente. Então, há um caos no mundo. Eu falaria que nós estamos num momento de mudança civilizatória. Nós vamos ter uma mudança civilizatória. Estamos passando por esse processo. Até porque o eixo econômico já mudou para a China, deslocando, já se deslocou, praticamente a China já é o grande poder econômico do mundo. É uma socialista maior capitalista que tem. Sim. E junto com uma Ásia que para nós aqui no Brasil é uma desconhecida, né? Nós não temos muito acesso à cultura asiática, muito pouco. Não sabemos a maneira de agir daquela parte do mundo. Mas volta a pergunta de Kardec, né? Com tudo isso que nós falamos de guerra. Por que a providência faz necessária a guerra? Eu acho que uma providência que gera o ser humano querer uma guerra para exterminar o ser humano, eu acho que é meio incoerente. Nenhum espírita cristão deveria apoiar qualquer ação de guerra. Kardec fala em muitos outros pontos de sua obra, porque se a gente não pode pensar somente esta passagem, somente esta citação, e em cima disso a gente formar toda uma ideia do que é o espiritismo diante das guerras. Não, a gente precisa ter um bom senso também, como ele teve. Ler o restante da obra, o que Kardec fala na sua totalidade, e a partir daí chegar a uma conclusão. Então Kardec em muitos momentos fala sobre revolução. Ele fala sim sobre revolução, mas a revolução que ele menciona é uma revolução pacífica. A gente pode dizer que Gandhi conduziu uma revolução no processo de libertação da Índia, da Inglaterra? Sim, foi uma revolução. Houve guerra? Não, houve até Foi pacífico. Da parte dele nada. Da parte dele nada, claro. Greves de fome. Sim. Mas quando a gente fala em revolução é isso. As pessoas que se unem em torno de um objetivo e mostram a sua força, mostram a sua posição contrária a uma determinada ação, e essa força faz com que esses detentores do poder tenham que dar um passo atrás. É só a gente pegar a etimologia de revolução, né? Revolução. É evoluir, a ação de evoluir novamente. É uma revolução. É um recomeço, né? É um recomeço. É um processo de dar um passo atrás e não, vamos de novo. Vamos de novo. Então, o espírita não pode ser favorável a isso, defender isso, ter essa visão. Porque eu estou falando de cosmovisão. Estou falando sobre a sua visão de mundo, como eu devo olhar para este mundo, para o que está acontecendo. Eu, como espírita, baseado em tudo que eu estudei do espiritismo, eu não posso ser favorável à ação imperialista. Mas há aqueles que defendem que o espiritismo se desenvolverá em terras brasileiras e que o Brasil seria o coração desse novo mundo e os Estados Unidos seriam o cérebro desse novo mundo. Há muitos espíritas que defendem essa ideia. Será? E isso nos assusta, né? Porque uma mente americana que é belicosa desde a sua fundação, ser
que pensa, eu acho que a ação sempre vai ser agressiva, né? É difícil a gente ver de outra maneira. Então, eu não gosto nem de. Eu não vejo luta de boxe, cara. Eu não gosto de ver Também não. violência de forma nenhuma. O pessoal Não, comenta, piorou. É. Eu não gosto de ver nenhum tipo que leva essas pessoas a trocarem violência. socos uns contra os outros. E achar aquilo que é um esporte. Exato. Então, eu não sou a favor de nenhum tipo de violência. Sou contrário a qualquer tipo de violência. A violência, ela não é um argumento válido para mim. Quando ele acontece, é o último recurso. Mas é o último recurso do grito. Já que eu não consegui convencer você explicando, eu vou gritar. E aí vem a violência junto para sustentar esse grito. Então, acho que não é desse jeito que a gente vai evoluir a humanidade. Alain, segundo a visão clássica, né, judaica, o judeu seria um povo escolhido. Então, Deus teria feito uma aliança com este povo judeu e prometeu a este povo judeu a salvação. Para o Espiritismo, Jesus transplantou, segundo a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier e Humberto de Campos, Jesus teria transplantado a árvore do Evangelho da Palestina, daquela região, para o Brasil. E o Brasil, então, se tornaria o coração do Evangelho. Como que também um povo escolhido. Então veja, essa ligação entre o Brasil, Israel, entre os Estados Unidos como povo escolhido, como também se vê, o apoio a Israel, essa ligação entre Brasil, isso gera uma proximidade entre Estados Unidos, Israel e Brasil, de certa forma, do ponto de vista espírita brasileiro. Espírita brasileiro, segundo o que diz o espiritismo brasileiro dessa obra. Aqui nada a ver com Kardec, a gente não está falando nada sobre Kardec, Kardec nunca disse nada disso. Né, que a árvore do Evangelho foi transplantada, que veio para o Brasil, isso não existe na obra de Kardec. Só está nesta obra, aliás, de Chico Xavier. Pontual, né? Pontualmente ali. Né? Mas isso gera uma relação. E muitos espíritas se veem, então, aproximados, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. E isso é complicado, né? Porque, primeiro, por que Deus escolheria ou elegeria um povo como o povo escolhido melhor, aquele que seria o modelo do mundo e tal? Ele criou todos os espíritos, por que um ia ser preferido, sabe? Ele está dando um modelo patriarcal do filho preferido, do filho mais velho, do primogênito, coisa parecida. Isso todos é os indianos, todos os chineses, todos, né, as culturas orientais que são milenares. Isso é bobagem, e é uma bobagem do espírito brasileiro, do espírita brasileiro, do espiritismo do Brasil. Não é de Kardec, como você mesmo afirmou, e eu estou aqui dando ênfase nisso. Então, isso não está na base da estrutura do espiritismo. Isso é um delírio coletivo, achando que é algo a mais do que os demais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos o que somos. Nós, entre cada um de nós, temos o bem e o mal. A gente ainda está numa luta tremenda em escolher o bem todas as vezes. A gente ainda vacila. Se tiver que escolher entre a minha família e a família do vizinho, eu vou escolher minha família. É assim que funciona ainda o mundo. Ainda nós estamos nesse nível evolutivo. Então, como que pode ter algum povo no mundo que não seja assim? Entre um líder, Alain, de um país que fala, olha, todas as negociações, todos os problemas nós temos que resolver negociando. Sentados numa mesa, negociando. É uma negociação comercial. Eu dou um pouco, eu perco um pouco, eu tiro um pouco e vamos continuar vivendo. Eu tentando defender o meu povo, as necessidades do meu povo, a melhoria de vida do meu povo, e você tentando defender o seu povo. Agora,
Quando isso vira uma relação de poder, um dos lados fala, não, eu não negocio, sou eu quem mando. Eu quero que você faça do meu jeito. De que lado um cristão espírita tem que ficar? Como você vai olhar para uma postura desses líderes? Qual líder está mais próximo do que a gente acredita de verdade? Estamos falando de cosmovisão novamente. Não é assim que funciona a vida, né? Então, isso está muito preocupante. Nós estamos aí começando 2026 de uma forma assustadora, que a gente vai ter que se posicionar de forma ou outra. É um ano também que é um ano eleitoral, que a gente já se preocupa com os próximos movimentos do Brasil aí, por os próximos 4 anos que vão seguir a eleição. Então existe um cenário 2026 assustador. Eu acho que a bandeira que eu vou carregá-la daqui para frente é uma bandeira branca, escrita Sou da Paz. Paz. Sou da paz. Porque essa bandeira, essa guerra só existe coletivamente porque existe individualmente, né, Léo? Exatamente. As pessoas se permitem nessa violência, elas começam a banalizar o mal, usando os termos de Hannah Arendt aí que você citou hoje. As pessoas começam a achar normal e começam a justificar a violência para diminuir outras violências. Não tem como acontecer isso. Com violência não se resolve violência. Não, não é a solução. O espiritismo é pacífico. Tem que ser. Na sua essência, na sua estrutura, nos seus pressupostos. Nós não somos da agressão. Não somos. Vamos valorizar a paz. Eu como espírita cristão, sou contra o armamento, sou contra a posse de armas, sou contra a pena de morte, sou contra tortura, Contra qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência, sou contra a guerra. Que fique claro. Esse é o recado que a gente queria passar, que a gente nem dê muito ibope para esse tipo de notícia, que a gente consiga sintonizar em coisas do bem, que a gente transmita ideias de paz, que o mundo precisa mais de paz e de amor. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.